Olá, bem-vindos à aula 13. Na aula de hoje, nós vamos passar, em termos de tópicos de mecânica estatística, para o segundo tópico. Nós tivemos, até agora, aprendendo as coisas básicas e fazendo a física estatística do ensemble microcanônico. Hoje nós vamos dar mais um passo. Então, o que nós estamos sempre tentando fazer é o seguinte: a gente tem a termodinâmica e a gente quer fazer uma mecânica estatística que reproduza a termodinâmica. E a gente fez isso no ensemble microcanônico. Então, agora, vamos fazer uma pequena revisão, lembrar alguns conceitos de termodinâmica que serão úteis para o que nós vamos fazer hoje, como foram úteis no que fizemos anteriormente. Então, a primeira coisa é a lei zero. As leis da termodinâmica, né? A lei zero, ela diz que dois sistemas em equilíbrio térmico com um terceiro estão em equilíbrio entre si. Isso, no fundo, é uma definição de temperatura. Aí a gente tem a primeira lei. A primeira lei é o seguinte: em mecânica, em termodinâmica, você tem um macroestado, né, de equilíbrio do seu sistema. Então, esse macroestado é caracterizado por uma energia interna que, na termodinâmica, a gente chama de U. E aqui eu estou chamando de etil. Etil porque eu estou querendo fazer analogia com o que nós vamos fazer. Então, isso aqui é um macroestado. E isso aqui é uma probabilidade do sistema isolado, e aí, nesse caso, a energia é constante, né? Então, se eu estou num sistema isolado, esta energia aqui ela é uma constante. Agora, se o sistema interage, este macroestado ele vai mudar para algum outro macroestado, né? E ele muda assim, quer dizer, a variação da energia interna é dada pelo trabalho e pelo calor. W é o trabalho feito pelo sistema e Q é o calor absorvido pelo sistema. Essas são as regras que os físicos usam, certo? Então, essa aqui é a primeira lei. E vocês sabem, a primeira lei é a conservação da energia, né? No fundo, a hora que se entendeu que calor era uma forma de energia, isso aqui é a conservação da energia. Essa é a primeira lei da termodinâmica. A gente tem trabalho feito e tem calor absorvido ou transmitido, né? Aí, a segunda lei diz o seguinte: um macroestado de equilíbrio ele deve ser caracterizado por uma quantidade S, que é a entropia. A gente viu isso, né? Que a gente pode definir a segunda lei como a partir da entropia, e essa entropia da segunda lei tem as seguintes propriedades. Qualquer processo num sistema termicamente isolado, a entropia tende a aumentar. Ela pode até ficar igual, mas ela tende a aumentar no processo. Então, ΔS, a variação da entropia, é sempre maior ou igual a zero. E outra coisa, se o sistema não está isolado e passa por um processo quase estático infinitesimal, a variação da entropia dele é dada por isso. T caracteriza o estado macroscópico e T é a temperatura absoluta. Tudo isso é termodinâmica. E a terceira lei? A terceira lei diz que a entropia S de um sistema tem a seguinte propriedade. Quando T vai para zero mais, se aproxima de zero por cima, né? A entropia vai para um valor que é uma constante e independe do sistema. E aí, ó, a gente está fazendo uma descrição de energia, falando de energia, falando de entropia e falando de temperatura. Isso é a descrição macroscópica. E aí, nesse caso, nós, em mecânica estatística, mostramos que a entropia pode ser escrita como KLN de ômega, né? Então, nós podemos pensar que a probabilidade, né, dos estados está associado a uma exponencial da entropia dividida por K-Boltzmann. Tá certo? Porque a probabilidade é proporcional a este número de estados. Então, eu posso dizer isso aqui. A probabilidade é proporcional à entropia e acabou isso. Bom, a termodinâmica e o ensemble canônico. É assim, veja. Quando eu estou em representação de energia, U é a energia que é a função da entropia, do volume e do
número de partículas. Parece que a minha porta abriu, só um minuto. Vocês sabem, porta fechada é o isolamento térmico, né? Então, vamos lá. Continuando, então. Veja. Então, na termodinâmica, a representação de energia é que U é função de S, V e T, é função dessas três variáveis. Então, se você faz uma variação em U, isso aí é T, ds, PDV e μ, dn. Isso aqui é o resultado do fato de que U é função dessas três variáveis. Agora, do ponto de vista matemático, você pode escrever isso, né? Du é função dessas três variáveis, então você faz variação em S, a derivada da função que você está olhando, da energia. Derivada da energia com relação à entropia, mantidas as outras constantes, isso é esse coeficiente. Então, isso aqui é a temperatura, né? Que é isso aqui. Então, essa é a expressão da primeira lei, e isso aqui é a matemática de uma função que tem essas variáveis. Da mesma maneira, então, menos P é isso aqui, é a derivada parcial de U com relação a V, dV, e dN, SV, é a derivada parcial de U com relação a N. Então, isso define temperatura, define pressão e define potencial químico. E eu estou usando a primeira lei. Isso aqui é termodinâmica. E a gente usou essas coisas aqui, essas relações, para trabalhar e encontrar as coisas que nós precisamos, né? Nós pegamos e invertemos essa expressão aqui, falamos de entropia em termos de energia, e com isso nós obtivemos um sobre a temperatura, e aí saímos fazendo as coisas, né? Agora, então, mas isso aqui então é o que a termodinâmica nos diz, né? A representação de energia é dada assim, termodinâmica. Nós usamos isso, né? Agora, e a representação de temperatura? A representação de temperatura, ela está associada a uma função que é um potencial termodinâmico que chama-se a energia livre de Helmholtz, né? E essa função, U é uma função geral, né, que eu quero dizer. U de T é a função que eu quero, que é T, V e N. Então, eu saí de uma representação onde eu tinha U de S, V e N, ou então, se eu estava na entropia, uma entropia de E, V e N. Quando eu falo na entropia, a entropia é uma função de energia, volume e número de partículas. Agora, eu vou para uma representação onde eu não tenho mais a energia, eu tenho a temperatura e eu mantenho o volume e o número de partículas como variáveis. Agora, a função energia livre que a gente aprendeu da termodinâmica, isso aqui é U menos TS. Certo? Então, eu posso, de novo, fazer aquele exercício de o que é a variação dessa grandeza quando eu tenho estas variáveis. A variação dessas grandezas quando eu tenho essa variável, essa grandeza é, bom, eu derivo com relação, se eu faço a variação disso aqui, eu faço a variação de U, eu faço a variação de S e eu faço a variação de T, né? Então, eu tenho du, ds, tds e sdt. Eu tenho essa expressão. Certo? Acontece que U, a gente acabou de escrever lá, U tem essa expressão aqui. U era TDS menos PDV mais MDN. Então, eu passei o TDS para o lado de cá, e aí você vê U e TDS estão aqui, ó, U e TDS. Então, se eu... Então, U, DU menos TDS, eu posso escrever em termos de PDV mais MDN. Tá? Então, se eu tiro esses dois caras aqui, substituo por isso, eu obtenho que o meu DF tem a expressão menos S dt menos PDV mais MN. Aí eu uso aqui o mesmo exercício que eu acabei de fazer no caso da energia. Essas grandezas, se eu escrever
como é que é a variação dessa função, como função de t, v e n, são aquelas derivadas parciais, eu vou descobrir que o S é a derivada de f com relação a t, mantidas as outras variáveis, menos p vai ser df dv, mantidas as outras variáveis, e mi vai ser df dn. Então, isso aqui é termodinâmica. Não estou fazendo mecânica estatística ainda, mas o fato é, se eu estou em termodinâmica nesta representação, onde eu fiz esta transformação para chegar nessa coisa, as funções que tem, né, a entropia, a pressão, o potencial químico, são descritos desta maneira. Tá? Então, vejam, o que nós tínhamos anteriormente? Anteriormente, nós tínhamos S. S era uma função de U, que é a energia, V e N. Veja, esse U não é esse aqui. Esse U aqui é uma função geral, que eu quero dizer. Mas, então, ó, S é uma função de U, V e N. E o que a termodinâmica fez foi ir agora para uma função que é a função de T, V e N. Então, o que ela fez, isso aqui é uma transformada de Legendre. Tá? Então, através de uma transformada de Legendre, você passou de uma representação onde você tinha U como variável, o seu controle era a energia, para temperatura. Tá? Então, a termodinâmica ela implementa isso aqui através de uma transformação de Legendre, que é esta relação. Muito bem. Uma outra coisa, dando uma aula dessas num outro semestre, eu falei, olha, então isso aqui é energia livre que nós vamos trabalhar agora. Aí alguém me pergunta, mas por que energia livre? Bom, espero que vocês saibam por que é energia livre. Que é o seguinte, antes lá você tinha energia, você podia usar a energia. Agora, se você está com a temperatura fixa, a física da coisa é tal que você não consegue usar toda a energia. Você pode usar a energia menos alguma coisa. Então, a energia que você tem direito a usar não é U, é U menos isso. Então, isto é a energia livre. Daí o nome, energia livre. Tá? Muito bem. Então, agora, nós vamos discutir a passagem para o novo ensemble. Quando a gente estava no sistema, no ensemble microcanônico, que era a história do S, nós vimos que a descrição do ensemble microcanônico ela é descrita em termos de E, V e N, e o sistema, a energia que você está olhando, está entre E e E mais DE. Então, naquele caso, nós definimos que a probabilidade era uma constante, se a sua energia tem esse valor, e para qualquer outra energia, era zero. E essas probabilidades aqui tem que somar 1, sempre. Né? E aí a gente viu que, para desenvolver esse procedimento, o que a gente precisava era achar o número de estados que o sistema tinha para esta energia, que é a energia permitida, onde tem essa constante. Uma vez que a gente achou esse objeto, a gente fez S igual a menos K Boltzmann ln desse objeto, e com isso a gente achou a entropia. E fizemos toda a mecânica estatística e comparamos com resultados da termodinâmica, quando tinha, né? Tudo funcionou. Então, o ensemble canônico funciona. Agora, nós queremos ir para o ensemble canônico. E agora eu vou fazer o seguinte. Lembra, sempre eu falava de 3 passos para fazer um ensemble. Então, agora, sempre o primeiro passo é a especificação dos estados microscópicos dos sistemas que nós vamos estudar. No caso, agora, nós vamos estudar um ensemble. Então, isso denomina um ensemble estatístico. Agora, vamos fazer um ensemble canônico. Né? Então, a gente precisa especificar o estado para este ensemble. Então, aí a gente tem que estabelecer um postulado estatístico. No caso do sistema com temperatura constante, a hipótese simplificadora é o seguinte: o sistema que você está estudando, de interesse, ele está em contato com um reservatório térmico. Tá? Essa hipótese conduz a gente ao ensemble canônico. Está em contato com o reservatório térmico, que é algo que eu já antecipei na aula passada. A gente fez o que define um reservatório térmico, né? Que é o ds igual a Q dq sobre P. Então, uma vez que a gente monte esse ensemble canônico, aí a gente tem que fazer a conexão com a termodinâmica. Então, o assunto da aula de hoje é chegar neste ponto aqui. Tá? Então, vejam, o que a gente sabe? A gente
sempre tem que se basear em alguma coisa que a gente já sabe. A única coisa que a gente sabe, de fato, é isolou o sistema, eu sei dizer o que está lá dentro, como é que o que está lá dentro se comporta. Então, eu isolei o meu sistema. Só que o meu sistema agora não são simplesmente dois sistemas, mas é o sistema que eu quero estudar, e ele está ligado a um reservatório térmico. Ou seja, eu tenho um sistema muito grande aqui que vai trocar energia com esse meu sistema. Esse meu sistema aqui vai poder trocar energia, não tem mais energia constante. Agora, todo esse sistema tem energia E0 e esse sistema está isolado. Então, eu estou tratando do problema de energia constante, que é a única coisa que eu sei fazer. Agora, os estados possíveis de energia aqui, que são os EI, eles são todos muito menores do que essa energia de todo esse sistema, né? Então, veja, eu tenho R, que é o reservatório, mais A, que é o sistema de interesse. Este conjunto é um sistema isolado, está com energia zero. A pergunta que eu vou fazer, veja, antes eu fazia uma pergunta diferente. Eu falava, quais são os estados possíveis quando eu estou com energia? Agora eu vou fazer a seguinte pergunta. O meu sistema está em contato térmico aqui. Eu quero saber qual que é a probabilidade de eu encontrar esse sistema num microestado J. Quero olhar um estado do sistema. Qual que é a probabilidade de eu achar esse estado quando eu estou em contato? Então, veja, R tem uma energia E', que é E0 menos E. J, que é a energia que eu estou interessado. Se o meu sistema está na energia EJ, e eu estou perguntando qual que é a probabilidade disso acontecer, isso significa que o reservatório ele está com E0 menos EJ. Usando os conceitos igualzinho eu usava antes. Então, A está no estado J, e o número de estados acessíveis ao meu sistema, agora, ele é simplesmente um estado aqui e todos os estados que estão aqui. Então, eu tenho que fazer essa conta aqui. Eu preciso olhar qual que é o número de estados, não é uma coisa que eu sei fazer, o número de estados do meu reservatório. E o meu reservatório é função de E0 menos EJ. Então, para cada vez que eu mudar o EJ aqui, isso aqui vai ser uma coisa diferente, porque eu estou olhando o reservatório que tem as energias variando desse jeito. Então, você pode dizer que a probabilidade de eu encontrar A no estado J é proporcional a esse número. Então, PJ é proporcional a esse número, tem uma constante aqui. E olha, eu tenho que fazer uma soma desses PJs, tenho que somar um, para que isso seja uma probabilidade. Vocês lembram que quando no ensemble microcanônico, a gente também falava que tinha que normalizar e tal, mas eu falei para vocês que lá a normalização quase não era tão importante. A gente ia viver fazendo um monte de coisa sem a normalização. Agora, a normalização vai ser muito importante. Então, prestem atenção nisso. Isso é muito importante. Bom, então, o que nós temos? Nós temos um reservatório. Então, R é muito maior que A. Então, isso implica que os EJs, que são as energias do sistema de interesse meu, vão ser todas muito menores do que a energia total, né? Porque o reservatório é quem tem a maioria das energias, né? Esse cara aqui tem algumas menores e tal. Bom, então, se isso aqui é verdade, eu posso fazer uma expansão daquela minha função em termos desta energia. Tá? Então, eu vou pegar e fazer uma expansão disso aqui em termos dessa energia. Então, a variável em torno dessa energia é a energia que eu estou interessado. Então, eu pego, tomo Ln do meu número de estados, né, e faço a expansão em série de termos. Primeiro é o primeiro termo aqui, termo zero. Depois eu faço uma derivada deste cara com relação à energia do reservatório, calculo em E0 e isso aqui depende da variável pequena que eu estou expandindo. Eu estou expandindo em E0 e esse E é um número muito próximo de E0. E aí eu teria aqui a segunda derivada e a coisa vai. Só que R é um reservatório térmico. Então, os EJs são pequenos, por isso que eu pude fazer essa expansão. E mais do que isso, vocês lembram, o que é isso aqui? Isso aqui lá, quando fizemos o ensemble microcanônico, nós definimos isso aqui é beta. 1 sobre cabot. Então, isso aqui
Ó, isso é o número de estados do reservatório, derivado com relação ao reservatório, calculado na energia do reservatório. Então, isso aqui só depende do reservatório. Isso aqui é a temperatura. Se isso é um reservatório térmico, a temperatura não muda. Então, isso aqui é uma constante. Então, todos os pontinhos aqui, eu posso dizer, são zero, mas são zero exatamente, não é aproximação, são zero. Eu só tenho esses dois termos aqui, porque isto é beta. Né? Então, esse cálculo ele é feito em E0 e ele é independente dos estados do meu sistema de interesse. Então, beta é a temperatura do reservatório, né? Beta é 1 sobre acabou de se manter, que é constante. Ela não se altera se eu transfiro energia para o sistema A. Vocês lembram? Eu na piscina, ou você na piscina, a piscina não muda a temperatura. Então, o que eu fiz na lâmina anterior é escrever isso aqui. Ó. O ln do ômega, ele é o ln de ômega no valor E0 menos beta EJ. E, vejam, a probabilidade de eu estar no estado EJ é uma constante exponencial de E elevado a beta J. Né? Quer dizer, se eu tomo a exponencial aqui, a exponencial do log dá isso aqui. E eu falei, se você multiplica por C, esta grandeza, isto é a probabilidade. Como eu exponenciei aqui, eu vou exponenciar do lado de cá, ln, exponencial do ln é um número, é uma constante, e sobra a exponencial de a menos beta e. Então, a probabilidade do meu sistema de interesse estar no estado J é dado por C e a menos beta E. Só que eu tenho que agora somar sobre todos esses P's aqui. Então, veja, C a menos, se eu somar isso aqui, eu chego à conclusão que C a menos 1 é somatória de E elevado a beta J. Então, se eu colocar aqui, C é o inverso disso. Né? C a menos 1 é isso, C é o inverso disso aqui. Então, a probabilidade de eu encontrar o meu estado, meu sistema no estado J, é dado por este fator dividido por essa somatória aqui. Tá? Então, isso aqui, ó, na aula que eu falei de entropia, eu mostrei esse resultado e falei que a gente ia chegar nele. Está aqui. Está aqui as probabilidades. Quando a gente faz essa descrição com temperatura constante, a probabilidade de cada estado que tem a sua energia, E1, E2, né, é dado por isso. Então, probabilidade de estado 25, exponencial de A menos beta e 25, e aqui eu tenho que somar sobre todos os estados possíveis. Então, isto é a probabilidade dos estados. Quando a gente estava lançando o mito canônico, as probabilidades eram todas iguais. Qualquer estado tinha a mesma probabilidade. Agora, não. Agora, eu posso passear nas energias, mas cada energia vai ter um peso para acontecer. Então, vejam, o que conseguimos no ensemble canônico? O ensemble canônico ele é constituído por um conjunto de microestados J associados a uma distribuição de probabilidades acessíveis ao sistema A, que está em contato térmico com o reservatório térmico em temperatura T. Então, o seu sistema está em equilíbrio com o reservatório, ele fica trocando energia para ficar em equilíbrio. Então, o que apareceu é que isto aqui, ou isso, né? Se você usar o beta aqui, isso aqui tem um nome, chama-se fator de Boltzmann, que eu já comentei meio de leve em aulas anteriores. Falei, olha, o fator de Boltzmann vai ser importante, vai aparecer que isso é o fator de Boltzmann. Isso aqui pesa qual é a contribuição que esse estado tem para a mecânica estatística que nós vamos fazer. E como eu falei para vocês, você tem que somar sobre todos esses estados para ter a probabilidade correta, né? Porque senão isso aqui não soma um. Então, eu tenho que ter isso aqui. Isso aqui, Z, isso tem um nome, isso chama-se função de partição, e ao contrário do que a gente fez no ensemble anterior, que a gente não ligou para a normalização, agora a normalização é a estrela do ensemble.
a ponto de, se você souber a função de partição, você sabe tudo do seu sistema. É muito importante que você entenda isso. Esse cara aqui é quem vai definir tudo. É a estrela do nosso show agora, a função de partição. Por isso que a gente fala, as pessoas falam assim, se você somar a função de partição, está tudo resolvido. Somar a função de partição não é trivial. Vocês vão ver que não é trivial. Não. Claro, nós vamos mostrar casos em que a gente consegue somar. Mas, em geral, você não consegue somar isso aqui. E como isso é uma soma infinita de termos, isso é uma coisa complicada. Pode ser uma coisa complicada. Função de partição, a gente soma em mecânica estatística, o pessoal soma em teoria de campos. Tá? Então, somar a função de partição é muito importante. Bom, então a gente tem... Eu estou dizendo para vocês que a gente tem as probabilidades, que eu mostrei lá, e a gente tem esse Z, que é a normalização. Agora, nós vamos fazer uma conexão com a termodinâmica. O que isso aqui que eu acabei de fazer tem a ver com a termodinâmica? Como que eu relaciono isso com a termodinâmica? Então, vamos olhar a função de partição. E ela está associada à normalização da probabilidade. É isso que a gente precisa para ter uma probabilidade normalizada. Agora, a gente pode pensar isso aqui assim, olha, você tem uma dada energia, você pode também ter... Que aqui eu estou fazendo uma coisa onde eu considero que as energias são discretas, né? Mas você pode pensar que a energia é contínua, e para cada valor da energia, lembra, quando a gente tinha lá as energias no Oceano do Canudo, você fixava uma energia, tinha um monte de estados. Por uma dada energia, você conta o número de estados. Então, eu vou fazer a seguinte afirmação. Isso que eu acabei de obter aqui, eu também posso escrever assim, em vez de eu somar nos estados J, eu posso somar em energia uma exponencial de A menos beta E contínuo, só que eu tenho que somar o número de estados. Para cada energia dessa, eu tenho que ir lá ver o número de estados. Fazer o cálculo usando isso, ou fazer o cálculo usando isso, vai depender do que você estiver fazendo, vai depender... Vocês vão ver várias vezes. Muitas vezes eu vou usar isso, muitas vezes eu vou usar isso. Tá? E aqui, se eu fizer dessa maneira, eu tenho que levar em conta a degenerescência dos estados associados a esta energia. Mas isso aí vai ficar, eu espero, claro, à medida que a gente for evoluindo. Mas então, Z pode ser escrito assim ou assim. Então, veja, ômega de E é o número de estados microscópicos do sistema A, se ele estiver com energia E. Então, se eu substituir, então eu posso pegar essa soma que eu acabei de fazer e eu vou substituir pelo valor máximo. Lembra que as coisas são sempre uma distribuição, você pode achar o máximo a gente chama E-tio. Então, veja, essa conta que eu acabei de escrever lá na imagem anterior, eu tenho que somar em energia ômega de E exponencial de menos beta E. Eu vou dizer que, se eu for para o limite termodinâmico, isso aqui vai ser muito próximo do valor desta grandeza no máximo, exponencial desta energia no máximo. Vou fazer essa afirmação. No limite termodinâmico. Aí você lembra que este cara aqui, ó, ômega de E, eu posso escrever ele como uma exponencial do ln de E. E aí, se eu pegar isso aqui, substituir aqui, tá? Eu vou ficar com exponencial disso menos exponencial disso. Desculpa, exponencial disso vezes exponencial disso, que é a exponencial disso menos isso. Então, a exponencial do ln menos beta, né? Isso aqui é a mesma coisa que a exponencial disso vezes a exponencial disso. Desculpa, a exponencial disso vezes a exponencial disso. Né? Usando essa propriedade aqui. Então, o Z, ele é a exponencial de ln de ômega, né? Só substituindo isso, ln de ômega menos beta E. Só que aí eu faço o seguinte, eu fatoro beta. Se eu fatorar beta, eu fico com beta fora e sobrou a energia. Só que eu pus um sinal menos aqui, então tudo troca de sinal dentro. Então eu fiquei com menos beta e a energia. E esse cara aqui, lembra, ln de ômega, se eu multiplicar por cabotos, não é entropia. Tá certo? Só que eu fatorei um beta, então eu tenho 1 sobre... Então, quando eu fiz essa fatoração, apareceu 1 sobre beta aqui, que acabou de se manter.
certo? Desculpa, 1 sobre beta vai ser acabou de se manter aqui. Então, isso aqui é T, acabou de se manter, Ln de ômega, que é T vezes a entropia. Né? A hora que eu tenho 1 sobre beta aqui, 1 sobre beta acabou de se manter aqui. Então, acabou de se manter Ln, é T entropia. Então, vejam, Z é aproximadamente uma exponencial de menos beta essa função. A função é essa. É a função que eu acabei de, na termodinâmica, mostrar para você. E menos TS é F, energia livre de Helmholtz. Então, a nossa função de partição, que seria meramente a normalização, né, para o nosso problema funcionar, esta grandeza está associada a uma grandeza termodinâmica, com uma função que tem a cara da grandeza termodinâmica. Isso aqui ainda é em mecânica estatística. Então, isso aqui é F. Então, F é E menos TS. Foi a maneira que a gente mostrou que a termodinâmica faz para mudar de energia, representação de energia ou entropia, para uma situação que depende da temperatura. E aí, vejam, daqui você pode dizer que Z tende a exponencial de menos beta F. Ou, se você preferir, você quer F, você pega e toma o log aqui, divide por 1 sobre beta e troca o sinal. Então, menos 1 sobre beta log de Z é essa função que eu vou escrever na próxima imagem. Tá, então, aqui eu acabei de fazer a conexão com a termodinâmica. Z, que é uma grandeza que veio da mecânica estatística nessa descrição, esse Z está associado a um potencial termodinâmico, que é a energia livre de Helmholtz, que, na termodinâmica, descreve o comportamento do sistema em função da temperatura. Então, veja, no caso de um fluido puro, as energias EJ devem ser funções do volume e do número de partículas. Então, a nossa função de partição ela vai depender da temperatura. Nós estamos fazendo um problema que eu defini assim, né? A temperatura está constante. Então, isso é função da temperatura, do volume e do número de partículas. Então, a gente tem essa grandeza. Z, ela é uma função de T, V e N. Né? Vocês viram, na exponencial, aparece a temperatura. Isso deve ser função de V e de N, em geral. Porque a gente está sempre com um sistema numa caixa, tem um certo número, sempre tem um número de partículas e um volume. Né? E eu acabei de mostrar que o que está na cabeça da exponencial é essa função, que é uma função de T, V e N, como eu gostaria que acontecesse. Então, eu acabei de dizer que na imagem anterior, se eu tomasse o Ln, este F aqui, ele tende a ser menos 1 sobre beta Ln de T, V e N. Só que a gente faz isso, então eu tenho F, eu tenho Ln, isso aqui é a minha mecânica estatística. Para que isso aqui funcione na conexão com a termodinâmica, eu preciso ir para o limite termodinâmico. Então, no limite termodinâmico, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no ensemble microcanônico. Eu vou fazer 1 sobre N, eu vou dividir por N este objeto, e V e N vão para infinito, mas a razão V sobre N é um V finito. Então, se eu fizer o limite desta função, Ln de Z, 1 sobre N, o limite, quando essas coisas vão para infinito, mantido isso aqui, eu defino uma função que é a função energia livre de T pelo volume por partícula. Então, isso aqui é a energia livre por partícula. E aí tem menos beta aqui, né? Eu joguei o menos beta para o lado de cá. Então, menos beta F é isso aqui. Ou então, se você quiser, você faz F é igual a menos 1 sobre beta, limite de 1 sobre N, Ln. Tá? Então, vejam bem. Conseguimos aqui uma conexão
com a termodinâmica. Se eu conseguir calcular Z, eu faço 1 sobre N, vejo esse limite, essa função aqui eu vou poder comparar com os resultados da termodinâmica. Esta é a energia livre por volume. Aqui eu estou fazendo com energias discretas, né? Mas a gente discutiu muito o ensemble canônico no espaço de fases. E a gente falou que no espaço de fases, o ρ era a probabilidade de... Bom, é a densidade de pontos no espaço de fase, mas ele também é a probabilidade de você ter o sistema em Q e Q mais Q e Q mais dQ, P e P mais dP, tá certo? Então, isso aí, agora, vai se traduzir para o ensemble canônico como 1 sobre Z exponencial de menos, que é assim, né? Não foi isso que a gente aprendeu agora? Que o peso dos estados é dado pelas energias. Então, se você tem um hamiltoniano do problema, você faz menos beta H, toma exponencial. Isso é o peso que o estado, quando você está com H em Q e P, tem. O H é a energia do sistema, esse é o hamiltoniano. E aí eu tenho que normalizar isso aqui, então eu somo sobre todos os valores. Só que agora eu estou no contínuo, então eu tenho que integrar em dq e dp, que a gente já fez, né, quando fez o teorema de Liouville. Vocês já viram o uso dessas coisas. Então, o Z, a função de partição clássica no ensemble canônico, é dada por isso aqui. E vocês lembram que quando eu fiz o teorema de Liouville, eu falei, olha, contanto que o ρ tenha o parêntese de Poisson com H igual a zero, ele é aceitável. Então, ρ constante funciona, mas se você pegar esse ρ aqui, ó, esse ρ, ele tem parêntese de Poisson zero com o hamiltoniano associado. E eu mostrei para vocês que isso aqui seria uma outra possibilidade de você descrever o sistema. É a descrição do ensemble canônico. Então, você pode voltar lá na sua aula e ver aquilo que o Edson falou, é isso aqui. Agora nós estamos realizando aquele resultado, obtendo aquele resultado. Mais tarde nós vamos fazer um outro, tem mais coisa. Mas, por enquanto, então, o caso clássico é esse. E aqui a gente está falando de um problema onde o hamiltoniano, que descreve o problema função Q e P, mecânica clássica, né, no sistema A, está em equilíbrio térmico numa temperatura T. Quando ele está em equilíbrio térmico, o sistema está em equilíbrio térmico numa temperatura T, esse hamiltoniano aqui tem essa probabilidade aqui para escolher os estados. Muito bom? Muito bom. Aplicação simples. Lembram que a gente já falou muito do N spins no campo magnético? Agora, eu vou poder fazer a seguinte coisa. Como eu olho um estado no microscópio, eu vou pegar um spin, todos eles são iguais, né? Porque eles não interagem. Então, eu vou pegar um spin. Ele vai ter o comportamento médio de todos os spins. Então, eu pego um spin, eu tenho N, né? Mas eu pego um spin. Então, o hamiltoniano, ele é menos μ H. E a gente já viu que isso corresponde a, se o spin está apontando na direção do campo, isso é uma energia menos μ 0H. Se ele está apontando contrário ao campo, você tem que gastar essa energia aqui e ele vai para o estado μ 0H. Então, este problema, quando eu olho um spin, o comportamento dele, ele só tem dois estados. Então, eu posso dizer que a probabilidade desse estado estar acontecendo, a gente acabou de definir isso, é E elevado a menos beta essa energia. Então, eu posso escrever que a probabilidade desse estado acontecer, a probabilidade do estado mais acontecer, spin para cima, é a exponencial de menos beta esta energia, menos com menos dá mais. Então, isso aqui é o peso de Boltzmann, que me diz qual que é a probabilidade de eu estar aqui com o meu spin. E aí, se eu tiver nesse caso, a probabilidade é o P menos, que é dado por isso aqui. E olha, eu só tenho dois estados, então quando eu somo sobre todos os estados, eu somo este termo mais esse termo. Isso aqui é a função de partição. Só que eu estou falando de uma partícula, isso é a função de partição de uma partícula. É o que eu já chamei em aulas anteriores Z1. Cada vez que eu fizer uma função de partição só para uma partícula, eu vou chamar isso de Z1. E o Z1 aqui, ele é uma função de partição típica do nosso problema, porque todos os spins são independentes, eles vão ter o mesmo comportamento em média
com relação à ação do campo em cima deles. Tá? Então, isto é a probabilidade desse estado, isto é a probabilidade desse estado. Isso corresponde ao seguinte: essa probabilidade ela é proporcional, então, a esta energia, ó, menos beta, essa energia, que dá isso, é o caso de estar com o spin para cima. E essa aqui é o caso de estar com o spin para baixo. Certo? Muito bem. Então, veja, olha, notem a seguinte coisa. Eu estou uma página, defini esses dois objetos aqui. Aí eu vou dizer o seguinte: olha, eu posso fazer o valor médio do momento magnético desse spin. Ele é o momento magnético, se eu estiver na direção do spin, μ0, multiplicado pela probabilidade. E menos μ0, se eu estiver com o spin para baixo, multiplicado pela probabilidade. Aí eu substituo isso aqui. Isso dá μ0, e elevado a beta-μh menos e elevado a beta-μh, e e elevado a beta-μh mais e elevado a... Isso aqui é seno hiperbólico, isso é cosseno hiperbólico. A magnetização por partícula é μ0, tangente hiperbólica de μ0h sobre K2. Se vocês lembrarem, eu levei páginas e páginas para chegar nesse resultado quando eu fiz um ensemble microcanônico. Para chegar aqui, eu fiz toda uma ginástica, obtive a temperatura, inverti a função, achei a energia, comparei a energia com a magnetização, cheguei nesse resultado. Aí, toda a física do sistema, então, toda a física de um paramagneto é dado por essa equação aqui, né? Isso aqui, o que eu estou dizendo é que a magnetização dividida pelo número de spins, a magnetização por spin, o M, é esse valor. Então, o M é μ0 tangente de μ0h sobre K2. Então, toda aquela física que a gente discutiu, a suscetibilidade de Curie, os comportamentos disso aqui, tudo aquilo que eu fiz, você agora vai lá, abre o seu caderno de novo e fala, bom, a partir daqui, você vê, independe do ensemble que você está fazendo, você chega na mesma física, né? Agora, vocês viram que eu fiz em duas imagens? Eu cheguei nesse resultado? O ensemble canônico tem algumas vantagens. Tá? Então, eu queria fazer a seguinte consideração agora aqui para vocês. Veja, antes a gente estudou o ensemble microcanônico. No ensemble microcanônico, a gente tinha energia constante e a estrela era o número de estados, que era coisa difícil de achar. Uma vez que você achava o número de estados, problema resolvido, toma o Ln, K-Boltzmann, isso é a entropia. E a entropia tem a conexão com a Terra onde o limite Terra onde. Agora, nós estamos num ensemble canônico, nós estamos numa outra formulação, onde o E cedeu lugar para T, para a temperatura. Então, agora, eu tenho o meu sistema em contato com o reservatório térmico, temperatura constante. Aqui eu tinha energia constante, agora eu tenho temperatura constante. E aí, o que aconteceu é que cada energia que pode participar entra com este peso, esse. A normalização, que é a função de partição, leva à conexão de que, se eu tenho a função de partição, eu tomo a exponencial de menos beta a função de partição e eu tenho F. Desculpe. Se eu tenho a função de partição, isso é exponencial de menos beta a energia. Se eu quiser, eu inverto isso aqui. Então, F é menos 1 sobre beta. Então, veja. F, função de T, V e N. Aqui era a função de N, V e E. Eu devia ter feito E, V e N, mas tanto faz, né? O fato é que eu troquei E. Então, olha, o que nós conseguimos na aula de hoje? Nós conseguimos fazer aquilo que a termodinâmica fez quando eu comecei a aula, eu fiz na termodinâmica. A gente saiu da energia, a gente tinha uma formulação de entropia. A gente saiu da formulação energia, volume, número de partículas, e agora, ao final da aula, nós temos uma função que é uma função da temperatura, do volume e do número de partículas. Então,
Ao fazer o que nós fizemos, nós implementamos uma transformada de Legendre, que me levou agora a esta nova função. Tá? Então, a gente tem, tendo isso aqui, então, a conclusão é essa. Se eu conseguir obter este cara aqui, eu tenho a função, o potencial termodinâmico, e aí eu faço toda a função. Eu não fiz nenhum cálculo dessa função ainda, porque hoje eu só quis apresentar isso, mas eu quis mostrar que, ao usar essa formulação, eu já consegui, de uma forma muito simples, o resultado do paramagneto. Tá certo? Então, vocês veem que essa formulação ela funciona, ela deu o resultado do paramagneto, tudo que a gente explicou no paramagneto, você vai lá e vê de novo, isso agora é feito com ensemble canônico. Eu fiz uma coisa muito rápida, e nós vamos voltar a essas coisas, e nós vamos discutir vários problemas, aonde agora nós vamos dar um enfoque de olhar esta função e fazer a física usando esta função que vem desse objeto. Tá? Então, com isso, eu agradeço a atenção de vocês e então hoje nós inauguramos um novo capítulo em mecânica estatística. Hoje nós começamos a estudar o segundo ensemble, o ensemble canônico. E agora nós vamos ter várias aulas sobre o ensemble canônico. Então nós estamos a uma aula da metade do curso. Na próxima aula nós passamos da metade do curso. As aulas são 27, né? Nós estamos com 13. Então na próxima aula nós estaremos além da metade do curso. E nós estamos entrando já no segundo ensemble. Nós vamos passar um bom tempo agora estudando ele, vendo um monte de física que a gente consegue fazer usando o ensemble canônico. Então, com isso, eu agradeço a atenção de vocês. Não esqueçam de fazer os exercícios. Quem não fizer exercício vai ter uma formação péssima deste curso. Isso aí terá um preço no futuro. Então, façam exercícios, leiam os textos que eu enviei, assistam a aula, discutam comigo se quiserem ou com o Gustavo, tá? E tentem fazer o melhor nesse curso para que vocês não percam o seu tempo. Tá bom? Muito obrigado.